voltamos com Cultura Livre para o último bloco, que é uma pena, né, gente? Que conversa gostosa. O tempo, assim, passou voando, né? Nem parece que já tem um tempo que a gente está aqui conversando. E a gente estava falando um pouquinho sobre a Justiça e os Poderes a Mim Conferidos, que é uma performance do Teatro Fúria com Como a Fronteira, que é a união desses dois coletivos. E aí vocês assistiram agora, né, no bloco passado, um pouquinho do trecho da performance, mas a gente convida aí, quando a gente voltar para a socialização, sair da quarentena, para ir assistir. É um espetáculo que com certeza vai continuar, né, Péricles? Sim. Então, a gente fala um pouquinho sobre como que foi a construção dramatúrgica, a construção da performance, Péricles, pra gente. A Justiça dos Poderes a Mim Conferidos é um espetáculo que ele critica a suposta justiça. É um espetáculo que ele surgiu em 2015, mas não é um espetáculo que ele que critica apenas a justiça brasileira. Se você pesquisar no mundo todo mundo tem alguma crítica contra a justiça. Tanto é que tem um artista que ele faz umas ilustrações a respeito da justiça no mundo todo, na Alemanha, na França, geralmente nos países ditos desenvolvidos economicamente, geralmente treta com imigrantes, né? Sim. Por exemplo, todas as nações, todos os países têm alguma crítica à justiça, na suposta justiça que é feita com o J maiúsculo, mas que na real não é justa. Será que a justiça existe, né? Então a gente tem o nosso espetáculo que trata da justiça a justiça e que chama-se A Justiça dos Poderes a Mim Conferidos. É a justiça fazendo a balança entre um privilegiado e um desprivilegiado, um trabalhador. E a balança é feita com um cabo esticado, né? Sim. E o símbolo desse cabo é que um cabo pode ser uma coleira, mas pode ser também uma relação entre a justiça e no caso pode ser o capitalista ou pode ser, não sei. Sim, né? e deixa para a leitura do Então, espectador, vai fazer né? uma leitura, Pode porque entregar todas todos os setores, todas as pessoas, independente se são privilegiados ou desprivilegiados, tem uma crítica relacionada à justiça. Quem nunca, né, se sentiu injustiçado? Todo mundo, em algum momento, por alguma questão que pode não ter relação alguma política, por exemplo, se sentiu injustiçado, né? Então é uma coisa que cabe para todos em qualquer lugar do mundo, assim, não é? Sim. Eu também acho. Esse espetáculo, então, tem muita gente que fala que esse espetáculo a gente criou por causa do Sérgio Moro. Mas quando o Sérgio Moro entrou com aqueles fatos, aqueles escândalos, foi um momento que a gente realmente resolveu, sentiu. Então fizemos muitas apresentações, umas seguidas da outra, né? Mas esse espetáculo vem desde a época do PT, 2015 ainda, né? Então não foi um espetáculo criado para criticar essa situação, né? Mas o espetáculo e não tem Mas partido, foi propício, né? né? Não tem partido nenhum. Não, nós somos a anarquia. Nós não acreditamos nem por Borbota, nem por Boreste. Né? Tem alguns prós e contras, né? que batem menos em você. Sim. Né? Mas na prática mesmo, todos os governos são maus. Verdade. E aí, voltando, né, a gente também tem um terceiro espetáculo que a gente não pode deixar de falar, já que a gente está nesse último bloco, né, que é o Tramando Êxopo, né? Então, e assim, é muito legal porque você entra com uma outra linguagem, né, também, que vai para crianças de 0 a 100 anos, né? A gente fala que pega todos os públicos, né, todas as idades e aí conta pra gente qual que foi a vontade de trazer. Ele vem uma contação de história também, ressignificando os objetos, então é algo que você também já fazia antes, mas a gente vê com mais evidência, né, nesse espetáculo. Então conta pra gente um pouquinho da construção do Êxopo, Tramando Êxopo. Sim, pode ser. Pode ser? Só que não é um espetáculo para 0 a 100 anos. Não, é um espetáculo mais adequado assim para 10 anos até 120 anos.
Por quê? Porque é um espetáculo que ele trata de história, são aprimoramentos dos contos moralistas de Êxopo, ou Esopo, se você preferir, mas a mãe dele falava aos epos, né? Então a gente fala Tramando Êxopo, que é uma provocação ao nome certo, né? Mas é um espetáculo mais adequado para 10 anos em diante, que é um espetáculo onde a criança ela já tem uma cabeça para interpretar a suposta moral do Êxopo, né? E pesar com a nossa proposta, que é tirar a moral e abrir a interpretação para vários tipos de éticas, de acordo com o modo que a criança ou o adulto, ou que o Homo sapiens vê e o mundo e interpreta esse mundo, né? Então a gente não tem uma moral, a gente abre as possibilidades éticas, né? Então a gente corta a moral e bota e é a partir de um conto, né? Que não é um conto, são vários contos. São vários contos, são né? São 6 contos. O texto é do Péricles e a partir das fábulas de Êxopo ele fez a releitura, trabalhando essa questão da moral, né? Trabalhando, tirando e mais com foco também nas características das personagens, né? Não só no texto, mas especialmente na encenação, na própria encenação. Então, ele é um espetáculo que é uma narração de história, só que é teatral, né? Ele tem, assim, uma base teatral muito forte. Não é um espetáculo, não é apenas uma narração de história, mas é teatro também, né? Com certeza. É teatro de animação, é teatro físico. É o teatro narrativo, né? Então tem vários elementos que se encontram ali, né? A gente trabalha na encenação, a gente trabalha com manipulação de objetos. Sim. Aí essa manipulação de objetos já tem um liame com o modo que as crianças brincam, né? Elas pegam um garfo e fazem sei lá, eles pegam o que parece um garfo, né? Eles pegam um saleiro e já faz aquelas brincadeiras que as crianças fazem. Significam tudo, faz né? uns carrinhos, né? Então a gente resolveu Manga trabalhar... virava boizinho, exatamente, era coisa assim. Trabalhar com a manipulação de objetos sem transformá-los em marionetas, mas ao mesmo tempo... Da vida a eles, né? Da vida. Ressignificando. Digamos que é um trabalho de ressignificação total, né? Porque a gente ressignifica a questão do moralismo e também a questão dos objetos e tudo, né? Até a própria encenação, até a própria ressignificação do que é um espetáculo de narração de histórias, né? Sim. Ele dá várias possibilidades ali, várias leituras também. Depende muito dessa ética, né? E também depende muito a gente também, nesse espetáculo, trabalha muito em camadas, assim, porque a criança, ela vai captar dentro da camada dela ali, dentro do que ela conhece, né? E aí o adulto já tem uma outra, então tem várias camadas exploráveis também. O canal é fazer um espetáculo assim porque para que a criança e o adulto eles tenham o mesmo prazer, né? Muitas vezes você vai levar teu filho para um espetáculo, meu Deus, essa porra não vai acabar não, né? Aí a criança, papai, tá na hora de ir embora, né? O negócio é isso, tem que ter o tesão para os dois ao mesmo tempo, né? Essa aqui é a malandragem que a gente procura usar nesses espetáculos. A gente tem 2 crianças pequenas em casa, então, eu já passei por isso milhões de vezes, de falar assim, eu vou levar as crianças para assistir tal coisa, e eu ficar lá assim, vamos esperar acabar, assim, de não sentir prazer, assim, em estar lá. Às vezes a criança até porque a camada dela é uma, a minha é outra, né? Então, assim, você atingir todas essas camadas é importante, assim. É importante pensar nisso, né? É importante pensar nisso, assim. Não, agradar todo mundo. A gente não pode falar assim, com certeza atingimos todos, porque nós somos nós e as outras pessoas são elas, mas quando a gente reflete sobre isso, já é um passo à frente. Exato, já é pensando nisso, né? Já faz algo pensado para isso, né? Eu acho incrível mesmo. Vamos assistir então um pouquinho o teaser, né, do Tramando Êxopo.
O Teatro Fúria apresenta Tramando Êxopo. Histórias fabulosas de Êxopo, o escravo sábio, narradas pelos sabidos do Teatro Fúria. Um momento perfeito para o desfrute instrutivo e divertido em família, para sábios e sabidos de todas as idades. Então a gente pôde ter um gostinho aí do que é o Tramando Êxopo, né? E saber que assim, o Teatro Fúria, ainda você, igual o Pérez falou, já tem um novo espetáculo sendo pensado, que é a da trilogia. E como que está nessa quarentena? Como que vocês estão se ressignificando? O que vocês têm feito, né? Nesse momento de isolamento? Conta pra gente, para poder trabalhar, para poder estar produzindo, né? Carol falou que a produção não está parando, né, Carol? Então conta um pouquinho aí como que tá as projeções, o que vocês estão pensando. Então, agora a gente está, inclusive, não sei se vai dar tempo de, né, das pessoas assistirem, mas a gente vai fazer a apresentação do Tramando Êxopo online, né, pelo Festival Cultura em Casa, que foi... Mas fica disponível no YouTube depois, né, estamos decidindo se a gente vai deixar ou não. Entendi. Tipo, a gente está pensando nisso, assim, porque evidentemente não vai ser a mesma experiência de ir ao teatro, porque é diferente, né, esse contato que a gente tem. Só que ele é um espetáculo que é possível fazer uma versão cinematográfica, digamos, né? Ele tem a possibilidade da gente explorar isso, e é o que a gente entende fazer, né? Sim. Nessa apresentação online. E aí agora, assim, durante essa quarentena, a gente está sentindo assim um desejo assim muito forte de fazer a remontagem de Nepal, que é o nosso primeiro espetáculo e que tá muito propício. E que digamos, são dois né? atores, né? São dois então atores dá pra vocês e trabalharem também na quarentena juntos. É isso que a gente está, assim, nosso objetivo esse ano é esse, né? Agora a gente está começando a pensar em maneiras, em possibilidades, né, de começar esse processo agora, durante a quarentena. Sim. Pode falar. E daí eu acho que esse ano, né? A produtora aqui está falando que esse ano vai ter estreia, reestreia, digamos, né? Vai ser uma reestreia de Nepal. Vocês pensam para outubro, novembro, tem uma data ou ainda estão pensando nisso? Tem que ver as circunstâncias dessa quarentena, mas dê certo, a gente vai fazer alguma ação, ainda que seja promocional e também útil para a gente. Por exemplo, alguma leitura dramática online, né? Tem que ver como que vai seguir essa quarentena, como que vai... Como que a gente ainda está muito, ainda não sabe as datas, né? As coisas ainda estão muito em aberto. Está tudo em aberto. Mas é legal, assim, que a gente está pensando nas possibilidades, independente, né? Se vai durar ainda 1 mês ou 2 meses, ou como, né? A gente está pensando... vai ser melhor para todos, e está formalizando isso mentalmente, né? Como a gente vai trabalhar, mas isso vai existir e tem que ser esse ano, porque está muito propício mesmo, assim, a gente está sentindo... Já tem um tempo que a gente sente esse desejo de trazer de novo, né, esse espetáculo, porque ele sempre vai ser muito atual, né, independente se é hoje, mas se foi em 98, ele continua sendo, né, muito atual, então... É isso que a gente vai fazer. Daí agora a gente vai fazer essa apresentação online, que também vai ser outra experiência, né? Que é um festival que também está abraçando muitos atores. Muitos artistas que estão, né, em necessidade, digamos, porque a gente não pôde... Nós fomos os primeiros a parar de trabalhar, né? Quem é das artes cênicas sabe, né? O tanto que tem sido difícil. E a gente, grande, né? a gente se uniu no período da quarentena, quando começou a quarentena já, né, o pessoal das artes cênicas, para se mobilizar, exigindo também uma posição do governo, né, quanto a isso, porque do governo estadual, no caso. E acabou rolando esse festival, que está sendo muito legal. Tem muita gente que está apresentando, que já começou, inclusive, né? Tem uns 2 dias. Então é isso. E depois da quarentena também, provavelmente, a gente vai estar
vai organizar o festival Respira Cena, Sim. que tá rolando essa campanha, Respira Cena, em prol dos artistas que já, logo no início da quarentena, já entraram em estado de vulnerabilidade, realmente assim, sem ter dinheiro para comprar comida, né? Então a gente organizou essas ações e recolheu, conseguiu comprar cestas básicas e aí no final disso tudo a gente vai fazer esse festival, né, com todo mundo que colaborou e enfim, daí a gente ainda tá decidindo como vai formato, ser, né? Mas vai acontecer. Que legal, então a gente vê que os artistas não pararam, né, que a quarentena tá aí, a gente tá se ressignificando, reexistindo, que é uma palavra que a gente usa muito, né, nas artes, reexistir, né? Existir novamente. E assim, eu agradeço o Teatro Furo, infelizmente Cultura Livre chegou ao fim. Tô escutando musiquinha mesmo. Foi muito prazeroso, o papo foi muito legal e a gente pôde descobrir um pouquinho, falar um pouquinho de vocês enquanto artistas e tá colocando pra gente aqui o que vocês estão fazendo e foi muito bacana. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês, a oportunidade. E o Cultura Livre está de portas abertas. Depois da quarentena a gente volta para conversar mais um pouco, falar sobre o que tá, como que foi, o que aconteceu. E eu acho que vai ser muito legal. E a gente tá lá, quem sabe, né, fazer um link ao vivo do espetáculo que tá Fechou então, hein? Toda vez a gente vai vir aqui, então. Com certeza, fechou. Toda vez que a gente tiver uma coisa nova, a gente vem aqui. Pode vir, com certeza. Vamos nesse barco aí. Vamos entrar no barco do pirata. Fechou. Obrigada, Elô. Gente, muito bom mesmo. Então, vocês de casa, convido vocês para assistir Cultura Livre todas as quartas-feiras, às 21h30. E no sábado a gente reprisa às 21 horas. Segue nosso canal, a gente tem um canal do YouTube, Cultura Livre, tem o Instagram do Cultura Livre também. Então aí você acompanha tudo e fica com a gente, fica sabendo de arte, cultura, o que está acontecendo no Mato Grosso, tá? Fica com a gente. Obrigada, boa noite. Até mais.